Vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. O exército ucraniano atacou um navio militar russo no Mar Negro. Apesar dessa operação bem sucedida, os ucranianos têm tido dificuldades no campo de batalha à medida que os recursos militares vão ficando cada vez mais escassos. O presidente Volodymyr Zelensky tenta destravar o envio de mais ajuda dos Estados Unidos e da Europa. A correspondente Priscila Yazbek tem os detalhes. O ataque foi contra um grande navio de desembarque usado para transportar veículos de combate, como tanques e blindados. A embarcação estava atracada na base marinha russa no porto de Feodósia, na Crimeia, na costa do Mar Negro. O governo russo disse que o ataque foi feito com mísseis guiados lançados por aviões. A Força Aérea da Ucrânia afirmou que o navio carregava os chamados Shaheds, drones explosivos iranianos que têm garantido à Rússia vantagens na guerra. Kiev disse que o ataque deve impedir qualquer tentativa russa de tomar territórios ucranianos na costa do Mar Negro. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ironizou o ataque, dizendo que sua força aérea adicionou um navio à frota submarina da Rússia. No começo de dezembro, o presidente russo Vladimir Putin sinalizou que tentaria tomar territórios ucranianos na costa do Mar Negro, dizendo que Odessa, a sede da Marinha da Ucrânia, era uma cidade russa. Ao longo da guerra, a Rússia tem usado sua frota para impedir o acesso da Ucrânia ao Mar Negro, a principal rota de exportação de produtos agrícolas que sustentam a economia ucraniana. O ataque ao navio na Crimeia é uma forma de a Ucrânia demonstrar que está conseguindo algum avanço em meio aos reveses sofridos na tão esperada contraofensiva ao longo de 2023, que não alcançou o sucesso desejado. A contraofensiva iniciada no verão europeu não atingiu o objetivo de retomar territórios ocupados pelos russos. Além disso, o Congresso americano hesita em aprovar mais ajuda aos ucranianos. E com a guerra se arrastando sem ganhos significativos no campo de batalha, conflitos internos entre Zelensky e seus generais têm se tornado mais frequentes. Especialistas avaliam que depois da tentativa fracassada de tomar Kiev em 2022, os russos começaram a retomar poder em 2023. Moscou tem mais tropas, munições e mísseis e aumentou a sua vantagem em poder de fogo com a frota de drones fornecidos pelo Irã. No começo do mês, Zelensky foi aos Estados Unidos para defender a aprovação do pacote de mais de 60 bilhões de dólares de ajuda à Ucrânia. Mas os recursos são cada vez mais questionados pelos republicanos e pela própria população americana diante da extensão da guerra. Zelensky também busca desesperadamente destravar um pacote de ajuda de 50 bilhões de euros da União Europeia. Mas a Hungria vetou a aprovação neste mês, já que o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán é aliado de Putin. Em meio aos impasses, autoridades americanas favoráveis ao envio de mais recursos dizem que a Ucrânia continua profundamente vulnerável. E alertam que Putin está determinado a avançar à medida que a guerra se aproxima do seu aniversário de 2 anos, em fevereiro de 2024. Lorival, quanto da guerra de Israel ajudou o Putin na guerra da Ucrânia? Ajudou porque desviou bastante, né, as energias políticas, né, do apoio para a Ucrânia, para Israel, que tem um apelo muito forte sobre a opinião pública americana. E ainda por cima porque coincidiu com aquele motim na Câmara dos Deputados, quando foi derrubado o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, e colocado Mike Johnson, que é um trumpista, que está chantageando o governo Biden, aí já nesse período de 1 ano antes da eleição presidencial, condicionando mais ajuda à Ucrânia a mais verbas para a fronteira, para conter a crise migratória, que é uma crise real. Então, diante dessa combinação de coisas, de fato, e desviando a atenção também, né, do próprio noticiário, da opinião pública internacional, isso é ruim para a Ucrânia, porque a Ucrânia precisa muito da mobilização, da sensibilidade da opinião pública americana e europeia, principalmente, para receber essa ajuda. Na Europa, o primeiro-ministro Viktor Orbán, que é aliado do Putin, né, está, já que todas as decisões lá são por consenso, né, está também travando
Ele sempre procurou travar a ajuda à Ucrânia, mas antes havia mais mobilização por parte dos governos europeus para persuadi-lo, com pressões também de outras coisas que interessam diretamente à Hungria, para aprovar essa ajuda. E no plano informacional, foi bom para a China e para a Rússia, porque antes era a Rússia uma ditadura apoiada por outra ditadura, a China, que estava ali, que tinha invadido um país, estava cometendo crimes de guerra e atrocidades na Ucrânia, que é um país democrático. Agora é praticamente o inverso, né? É um país democrático, Israel, que depois de ter sofrido atrocidades, mas tem cometido crimes de guerra na faixa de Gaza ao fazer bombardeios de grande escala, indiscriminados, que têm significado uma punição coletiva contra a população civil da faixa de Gaza. Professor, para onde vai essa guerra em 24? Não, olha, vai haver eleições na Rússia agora, no dia 17 de março, mas o Putin depende mais das eleições dos Estados Unidos do que das eleições russas. O Navalny foi transferido para uma prisão perto do Polo Norte, justamente para ficar longe dos seus advogados, do seu grupo de apoio. E o Putin, é claro, vai vencer as eleições, inclusive porque ele mudou a Constituição em 2020 para poder ficar mais 6 anos no poder e vai tentar ficar até 2030. Tem um detalhe que foi comentado tanto pelo Lorival quanto pela reportagem, que é a ajuda de 50 bilhões de euros da União Europeia para a Ucrânia. Porque embora haja o voto contrário da Hungria, apenas da Hungria, né, são 27 países membros da União Europeia, esses países estão tão desesperados para enviar ajuda para a Ucrânia que existe a intenção de fazer transferências bilaterais, ou seja, sem passar pela Comissão Europeia, que representa a União Europeia, para tentar ajudar a Ucrânia. Isso porque o pacote que o Biden apresentou para o Congresso, que o Lorival vinha falando, pacote de 105 bilhões de dólares, desse valor, 61 bilhões são para a Ucrânia, dos quais 30 bilhões são para ajuda militar. E aí tem Israel junto com 14 bilhões, tem mais dinheiro para a fronteira sul dos Estados Unidos com o México e dinheiro para a região da Ásia-Pacífico, para conter a China, e ainda uma ajuda humanitária tanto para Israel quanto para Gaza. Mas isso virou uma disputa eleitoral nos Estados Unidos. Agora, para a Europa, não existe a possibilidade de deixar a Rússia avançar, porque claramente a intenção do Putin não é parar na Ucrânia. Tanto é que, na semana passada, a União Europeia aprovou o início das aplicações tanto da Ucrânia quanto da Moldávia e da Geórgia para ingresso na União Europeia, ou seja, completamente contra o que o Putin queria com a guerra na Ucrânia quando ela começou, e isso para além da expansão da OTAN, na qual já ingressou a Finlândia e a Suécia agora. Ontem foi aprovado pelo parlamento turco o ingresso da Suécia, agora precisa passar também pelo parlamento da Hungria, Caio. Ô Lorival, então, de certa maneira, essa eleição de 17 de março legitima a guerra, né? Porque o Putin vai ganhar. E 2 anos depois, né? Agora em fevereiro faz 2 anos da guerra, o Putin se fortaleceu internamente. Dá para dizer isso? Bem, a reeleição do Putin aconteceria independentemente guerra ou não guerra. Tem um dado interessante, desculpa te interromper, que o Putin, se ele ficar até 2030, ele supera o Stalin, não é isso? Uhum, é 2030, né? Ou 28? Ele pode ficar até 2036, né? A última eleição seria em 2030, mas aí, se ele estiver vivo ainda e no tá poder... Com 71, ainda, né? Sim. Se ele ainda estiver vivo e no poder, o que ele faz? Ele muda a Constituição e se reelege de novo. Está lá desde 2000 no poder. Mas ele tem total controle sobre o ambiente informacional e intensificou esse controle a partir dessa guerra. Mas a guerra foi ruim para ele, né? Foi muito ruim, porque teve o motim do Prigozhin, né? Do Yevgeny Prigozhin, e teve, enfim... Existe um descontentamento forte na... Ele não conseguiu, mesmo com o motim, de alguma maneira, se reorganizar? Ele teve algumas sortes ao longo do caminho, a guerra de Israel é uma questão, Sim. Mas é uma impressão minha, mas eu posso estar errado também, de que ele, 2 anos depois, o saldo acabou sendo positivo politicamente
dentro da Rússia, do cenário interno para ele? A minha percepção é de que a guerra da Ucrânia se desenvolveu de uma forma totalmente diferente da que ele tinha planejado, né? E isso está tendo um custo econômico para a Rússia. A Rússia se tornou uma economia de guerra, né? Então, isso leva a crescimento econômico. Foi assim com a Alemanha no final dos anos 30, mas depois o país se enfraquece, né? Não dá para sustentar uma economia dessa forma. Então, a Rússia se fragilizou muito perante a China, passou a ficar muito dependente da China, do Irã, né, da própria Coreia do Norte, está precisando de foguetes da Coreia do Norte. Enfim, a Rússia se fragilizou muito e com ela o Putin também, mas não o suficiente para ele ser derrubado. Mas não é por causa da guerra na Ucrânia que o Putin vai se reeleger. Professor, bem brevemente, mas eu queria a mesma pergunta. O Putin se fortaleceu com a guerra ou se fragilizou internamente? Internamente se fortaleceu, embora ele mesmo tenha dito que 617 mil russos estão lá no campo de batalha. É claro que as famílias não gostam disso, mas politicamente a guerra tem um objetivo político. Se a gente lembrar da Finlândia, que perdeu 11% do território para Stalin, mas saiu soberana, nesse momento, mesmo que o Putin conserve os 17% de território da Ucrânia, se ele perder os objetivos políticos dessa guerra, a expansão da OTAN, a expansão da União Europeia, a guerra, por mais que tenha uma vitória militar, não se converte numa vitória política e, portanto, não perfaz os seus fins de acordo com o próprio Clausewitz, Caio.